Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte e nesse vídeo eu vou ensinar como você pode otimizar o Android Studio em um PC fraco. Como que você pode rodar o Android Studio em um PC fraco. Então nesse vídeo eu vou dar 6 dicas. Duas delas são matadoras. Então para você ter acesso a todas essas dicas, fica até o final do vídeo. Bora começar? Bom pessoal, então começando mais um vídeo. Nesse vídeo é para quem quer rodar o Android Studio em um PC fraco. Então você tem uma maquininha aí de 3 GB, 4 GB de memória RAM e você está tendo muita dificuldade para rodar o Android Studio. Está travando, você não está conseguindo rodar. Bom, então nesse vídeo eu vou revelar 6 dicas que realmente vão fazer vocês conseguirem rodar o Android Studio com maior tranquilidade. Tudo bem? Então são dicas realmente provadas. Bom, para isso você vai precisar ter uma máquina com no mínimo 3 GB de memória RAM. Então essas dicas só vão funcionar se você tiver uma máquina de 3 GB para cima. Se você tiver uma máquina de 2 GB para baixo, infelizmente não vai funcionar, tá pessoal? Não tem milagre. A gente precisa ter pelo menos o mínimo aqui. Então acessando aqui a página do Android Studio, atualmente a gente está na versão 4.1, né? É a versão mais atual do Android Studio. Descendo um pouco mais, a gente consegue visualizar os requisitos mínimos para o sistema, né? Tanto para o Windows, Mac, Linux e para o Chrome OS. Então, por exemplo, para todos os sistemas operacionais, o mínimo que a gente precisa aqui é de 4 GB de memória RAM. Atualmente, esse Android Studio ele só roda numa máquina que tem 4 GB de memória. Porém, eu peguei uma foto um pouco mais antiga, um ano atrás mais ou menos, um ano e meio. Então, antigamente, pessoal, a gente conseguia rodar o Android Studio utilizando 3 GB de memória RAM. Para isso, a gente precisa utilizar a versão certa para estar rodando numa máquina com no mínimo 3 GB de memória. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte, pessoal. Vocês vão instalar uma versão mais antiga do Android Studio. Então não adianta a gente utilizar a versão 4.1, porque a versão 4.1 a gente vai precisar de 4 GB de RAM no mínimo. Então para a gente utilizar um requisito de 3 GB de RAM, como eu mostrei para você na foto anterior, a gente vai precisar de uma versão do Android Studio mais antiga. Então essa é a primeira dica. Então vou deixar na descrição do vídeo essa página aqui, ó, do Android. Aqui tem todas as versões do Android, desde a versão mais recente até a versão mais antiga, ó, tá vendo? 4.1, 3.6. Se a gente for descer aqui, ó, tem até a versão mais antiga, que é a 2.3.2. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma versão que é um pouco mais antiga, porém que tem recursos mais atuais. Então a gente vai utilizar essa versão aqui, ó. Essa é a versão que eu recomendo você fazer o download, ó. Você vai baixar essa daqui, ó. Vou subir um pouco mais aqui, ó. O Android Studio 3.4, tá? Então você vai clicar aqui, ó, e aí você vai escolher o seu sistema operacional. Tá utilizando o Windows 64 bits? Você vai clicar nesse link aqui. Tá utilizando o Windows 32? Vai utilizar esse. Mac, Linux e por aí vai. Então você vai utilizar essa versão do Android Studio, a 3.4, tudo bem? Porque essa versão, os requisitos mínimos para você rodar essa versão é exatamente 3 GB de memória RAM, tá bom? Então a gente vai utilizar essa versão. Essa versão, ela foi lançada aqui, né, ó, dia 17 de abril de 2019, então é do ano passado. Ela não é tão antiga assim, ela tem alguns recursos atuais e a gente vai conseguir utilizar com tranquilidade. Então a diferença dessa versão para a versão 4.1 não é tão impactante assim. Agora, se a gente estiver utilizando uma versão mais antiga do que a 3.4, aí sim vai ficar uma diferença muito grande. Então eu não recomendo uma versão abaixo da 3.4. Você pode testar se você quiser, você pode testar. Mas eu não recomendo essas versões muito antigas aqui não. De 2017 e por aí vai. Porque tem muito bugs, tá? Então não recomendo. Então você vai baixar a 3.4, essa é a primeira dica. Depois que você baixar o Android Studio 3.4, você vai fazer a instalação, tudo certinho. Eu estou aqui com a versão do Android Studio 3.4 instalada aqui. E agora a gente vai para as próximas dicas. Bom, a segunda dica é você tirar alguns plugins,
Então a gente vai acessar aqui, ó, o SDK Manager e a gente vai vir aqui, ó, em plugins. Então, existe vários plugins aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, em plugins instalados, ó. Já tem vários plugins que estão marcados aqui, ó. Esses plugins, eles gastam memória, né? Eles gastam recursos dentro do Android e acaba deixando o Android Studio mais pesado. Então você pode remover algum desses plugins aqui e com certeza o seu Android Studio ele vai ficar mais rápido, certo? Toma bastante cuidado porque não é qualquer plugin que você pode desabilitar, senão você vai acabar danificando o Android Studio. Mas nesse caso, ó, os plugins que mais gastam aqui é esses daqui, por exemplo, ó. Esses daqui do Firebase. Se você não estiver utilizando o Firebase, tire esses plugins aqui, ó. Tire esses plugins do Firebase. Ó, esse daqui do Git também gasta bastante. Não está utilizando o GitHub? Retire esse plugin aqui, ó. Ó, Google Cloud também gasta. Então a gente pode tirar esses daqui, ó. Esses daqui eles já vão economizar bastante memória, bastante recurso. Você pode tirar mais alguns outros aqui, mas toma bastante cuidado caso você não saiba o que aquele plugin ele faz, tudo bem? Mas você tirando esses plugins aqui, ó, já vai melhorar bastante o desempenho. Aí você vem aqui, aplica, dá um OK, vai pedir para reiniciar e já vai ficar um pouco mais rápido, beleza? Ah, agora eu estou utilizando o Firebase, então ativa novamente aqui os plugins, beleza? Quando eu for usar os recursos aqui é só ativar, tudo bem? Então a segunda dica é tirar alguns plugins aqui, ó. Bom, a terceira dica é diminuir o tamanho da memória disponível da nossa IDE, que no caso é o Android Studio. Para diminuir essa memória disponível, a gente vai vir aqui, ó, pessoal. A gente vai vir aqui, ó, no Help e vai acessar aqui, ó, o Edit. Então você vai vir aqui embaixo, ó, Edit Custom VM Options. A gente vai clicar aqui e aí vai aparecer essa caixa aqui, ó, Create. Você vai clicar aqui em Create. E aqui a gente vai colocar um código, a gente vai definir aqui, ó, que eu quero gastar apenas 512 megas. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar esse código aqui, ó, menos X maiúsculo, ó, o M, o X em letra minúscula, 512 e a gente vai colocar o M aqui, ó. Beleza? Então é esse código que você vai colocar. Colocando esse código você vai diminuir o tamanho da memória disponível, né? Porque por padrão o Android Studio ele gasta mais de 1,5 GB aqui, tá, pessoal? Então colocando dessa maneira a gente vai diminuir o tamanho da memória, tá? Utilizando esse código aqui. Beleza. E depois você vai reiniciar o Android Studio novamente. Então essa daqui é a terceira dica. A quarta dica, pessoal, é o seguinte. Quando você começar a criar os seus aplicativos aí, seja ele em Java, Kotlin ou em Dart, por exemplo, o que gasta muita memória quando você está utilizando o Android Studio é você rodar um emulador. Então não rode o emulador nativo do Android Studio, porque só o emulador ele gasta mais de 1 GB. Então o emulador ele gasta muita memória. Então não utilize um emulador nativo e nem o Genymotion. O Genymotion gasta menos memória do que o emulador nativo, mas ele, ainda assim ele gasta pelo menos uns 500 MB. Então não utilize nenhum tipo de emulador, seja ele do Android Studio ou seja ele um emulador externo. Utilize o seu próprio aparelho celular. Então essa daqui é a quarta dica. Usar o seu próprio celular para testar os seus aplicativos. Não use um emulador nativo. Então você vai programar, vai fazer todo o aplicativo certinho. Na hora de testar ele, você vai utilizar o seu próprio celular. Porque aí ele não vai gastar memória RAM adicional, né? Não vai gastar nenhum tipo de memória RAM. O seu celular não gasta nada. Então, para testar os seus apps, utilize o seu celular. Se você não sabe rodar os seus aplicativos em um celular, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que eu ensino do zero como rodar aplicativos Android em um celular. Beleza? Então, essa é a quarta dica. Bom, agora eu vou falar da quinta dica e da sexta, que são matadoras. Bom, a quinta dica é você ativar o modo Power Safe. Então, como é que a gente ativa esse modo Power Safe? Bom, você vai vir aqui, ó, em File e vai vir aqui na parte de baixo, ó, Power Safe
Mode, Power Safe Mode. A gente vai clicar aqui, ó, e aí já vai aparecer essa informação aqui, ó, tá? Que o Power Safe, o modo foi ativado, tá? Então a gente pode vir aqui em File, ó, tá marcado aqui, ó, tá um Vzinho. Bom, o que esse Power Safe ele vai fazer? Quando a gente ativa esse modo, pessoal, basicamente a nossa IDE se tornará um editor de texto. Então é como se fosse um editor de texto bem simples. Então, quando a gente ativa esse modo, ele vai desativar todos os recursos, todas as tarefas que estão em segundo plano. Ele vai eliminar todos os recursos que estão em segundo plano. Então isso vai dar muito desempenho para a nossa IDE, para o nosso Android Studio. Então, utilizando esse modo, ele vai ficar muito rápido. É como se ele estivesse usando o modo desempenho. Então vai ficar no modo desempenho, entendeu? Só que tem um problema, você não vai conseguir rodar aplicativo, algumas importações você não vai conseguir fazer, então eu só recomendo você ativar esse modo quando você estiver criando aplicativo. Na hora de rodar, você tem que desmarcar isso daqui, beleza? Então essa daqui é a quinta dica. E por último, mais uma dica matadora que vai fazer total diferença. A sexta dica é você utilizar um sistema operacional mais antigo. É isso mesmo, pessoal. Bom, se você estiver utilizando Mac ou Linux, não faz tanta diferença. Essa diferença vai ser maior para o Windows. Para quem utiliza o Windows, essa dica é fundamental. Se você estiver utilizando o Windows 10, pare de utilizar agora mesmo. Ele gasta muita memória. O Windows 10, para quem tem um computador fraco, um computador de 4 GB, 3 GB, não é recomendado, tá? Utilize o Windows 7. O Windows 7 é a minha recomendação para você. Então, se você estiver utilizando o Windows 8 ou o Windows 10, tenta formatar, tenta colocar o Windows 7, porque o Windows 7 ele é muito mais rápido. O Windows 7 ele gasta muito menos memória RAM. Se eu não me engano, o Windows 7 ele gasta menos de 1 GB de memória. O Windows 10 gasta 2 GB, 2 GB e meio em alguns casos. E o Windows 8 também gasta mais memória. Então, o recomendado é você utilizar o Windows 7, certo? Então, se você acessar lá o site oficial do Android, para baixar o Android, você vai ver que os requisitos mínimos para você rodar o Android Studio, né, o sistema operacional, é o Windows 7. Então, utilize o Windows 7, que com certeza vai aumentar o desempenho consideravelmente. Bom, pessoal, essa daqui é as 6 dicas. Então, recapitulando, você vai baixar o Android Studio versão 3.4, certo? Depois, você vai vir no Android Studio aqui, a gente vai vir aqui, ó, no SDK Manager, vai desativar alguns plugins. Então, vou fazer tudo isso agora com vocês, ó. Então, você vai desativar, você tem que dar uma olhada aqui. Então, por exemplo, os plugins que eu sei que gasta mais, ó, esses daqui, ó, do Firebase. Então, você vai tirar, conforme você não pode tirar todos, tá, pessoal? Todos você não pode tirar. Então, ó, vou tirar alguns plugins, beleza, ó, tirei alguns aqui, bacana. Aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar e vou dar OK. Aí ele vai pedir para me reiniciar. Beleza, eu não vou reiniciar agora, certo? Eu vou até fazer depois isso daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou ativar o modo, ó, Power Safe Mode já está ativado. Depois eu vou vir aqui em Help, vou vir aqui, ó, em Edit Custom VM Options, vou colocar aquele código lá, ó, -X MX512M. Beleza? Ó, vou fechar aqui. Beleza? Ó, se eu ativar novamente aqui, ó, vir o Help, ó, ele já vai estar aqui, ó, beleza? Vou vir aqui, ó, já está com o Power Safe ativado. A gente vai vir aqui, ó, vai fechar o Android, vai fechar ele, vai reiniciar o Android para aplicar todas as alterações, beleza, pessoal? Beleza, eu acabei de reiniciar o Android Studio e aí as alterações já foram aplicadas. Agora eu já estou com o Android Studio muito mais otimizado, entendeu, pessoal? Bom, espero que essas dicas resolvam o problema de vocês aí. Se vocês fizerem passo a passo essas 6 dicas, eu garanto que vocês vão ter um desempenho muito melhor. Lembrando, se tiver uma máquina muito mais fraca, 2 GB, 1 GB, realmente não tem como, tá? Tem que ter pelo menos uma máquina de 3 GB, é o mínimo do mínimo. O ideal é que seria pelo menos uns 4 GB. Mas com 3 GB dá para fazer ainda, mas está bem no limite. Então assim, vocês têm que fazer tudo isso aqui certinho, beleza? Se ainda assim ficou lento, não deu certo, aí não tem jeito, pessoal. Vocês vão ter que ir lá no site,
e baixar uma versão do Android ainda mais antiga. Eu sei, a experiência vai ser pior, vai ser mais uma ideia mais antiga, com mais bugs, mas vai ser uma ideia um pouco mais leve, né? Então pode ser que resolva o problema. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like para ajudar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beleza, pessoal? E eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!